Tá, tá. A falta de sono é prejudicial e é associada ao estresse e à ansiedade? Eu vejo que os neurologistas sempre prescrevem remédios controlados para dormir. E uma psicóloga consegue resolver esse mal sem medicação? Ou não existe problema em adotar esse tratamento tanto em idosos quanto jovens? Professora Milene, eu sou um psicólogo que eu não sou fã de medicação. É, eu oriento, primeiro que psicólogo, é importante entender isso, não é que eu prescreva a medicação, porque a gente não pode, certo? Mas assim, quando em casos que a gente percebe que a pessoa precisa da medicação, a gente encaminha para o médico, neurologista, que no caso é o vestibular, psiquiatra, enfim. Mas eu não sou fã de medicação, porque eu vejo a medicação como muito invasiva, né? As medicações para tratamento de ansiedade, principalmente, são medicações muito invasivas. E assim, a falta de sono, ela está sim muito ligada, muito associada com estresse e ansiedade. Geralmente pessoas que têm um estresse elevado, algum nível de ansiedade, elas possuem uma dificuldade para dormir, que a gente chama de insônia, né? Elas possuem uma insônia. Então é muito comum, né? Nesses casos específicos da falta de insônia, eu sempre oriento as pessoas que fazem acompanhamento comigo, que me procuram, a nesses casos de insônia, procurarem o médico para uso de medicação no início do tratamento, só porque psicoterapia não vai ajudar muita pessoa a dormir bem no começo, né? Psicoterapia é um tratamento mais a longo prazo, tá? Não é uma coisa que vai ser uma coisa a longo prazo. E a medicação vem já com uma coisa já de dar um impacto logo, por isso que eu sempre oriento. Então, tá com falta de sono, quer dormir? Vai no médico que ele vai prescrever uma medicação adequada para você e você vai conseguir dormir. Claro, para uma coisa bem inicial. Porque, gente, medicação que chama de medicação ansiolítica para ansiedade, para depressão, são medicações que têm um nível de dependência muito grande. As pessoas desenvolvem uma dependência na medicação muito facilmente. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu não sou muito fã também, por causar essa questão da dependência nas pessoas, né? E com idosos também, professor, é perigosíssima a medicação, né? Porque o idoso tende a tomar já muitas medicações, né? Devido à questão de saúde. Aí implementar ainda medicações ansiolíticas e depressivas é um perigo muito grande para idoso. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ter dado uma orientação profissional, um suporte profissional muito adequado para idosos. Para jovens, é muito comum jovens hoje terem dificuldade para dormir. Sofrer de questões de ansiedade, porque jovem está passando por um momento de puberdade, é uma fase que os níveis de estresse ficam mais elevados, é aquela fase que o pai geralmente briga muito com o filho, porque ele fica muito revoltado, né? Então é uma fase que naturalmente o jovem fica ansioso, né? Então tem que saber diferenciar o que é uma ansiedade, o que é um estresse normal, o que é um estresse patológico nesses casos, para saber o que dá para fazer. Tá bom, professora Amelie? Você disse, a professora Elba, né? Você disse que depressão Você disse que depressão é uma doença que não tem cura. Explique, eu decido essa afirmação. Ah, tá. Perfeito. A depressão, professora Elba, é uma doença assim. A pessoa, quando eu falo que a depressão não tem cura, não quer dizer que a pessoa vai ficar para sempre doente. Ela não tem cura, mas ela tem um tratamento. A pessoa pode fazer um tratamento que ela vai conseguir ter uma qualidade de vida boa. Porém, professora, por exemplo, vamos supor que uma pessoa entrou no quadro depressivo porque perdeu o pai dela, aí ele entrou no luto patológico e entrou no processo de depressão, né? Uma depressão profunda devido à perda do pai. Perfeito, tá no quadro de depressão, procurou o tratamento, fez todo o tratamento, conseguiu se estabilizar emocionalmente, saiu do quadro de depressão. Ela não foi curada, ela saiu do quadro de depressão. Sabe por que não foi curada, professora Milena? Professora Elba, perdão. Porque no momento que ela entrar de novo numa situação emocional, de estresse emocional, de perda, por exemplo, até de um gatinho que foi querido para ela, o choque emocional que ela vai sentir devido ao quadro de depressão presente nela vai ser muito mais forte do que se compara com uma pessoa que nunca teve o diagnóstico de depressão. A chance de ela ter o que a gente chama de recaída depressiva é muito grande. É claro
que por ela ter experiência de tratamento, ela vai conseguir desenvolver mecanismos para superar mais rapidamente, talvez, o quadro de depressão novamente. Mas essa chance de voltar a ter a questão depressiva, a doença depressiva, ela caracteriza como um fator que pondera essa afirmação de que a depressão não tem cura, mas sim tratamento. Então é uma questão que a pessoa precisa estar sempre com cuidado, sempre com atenção, para que quando a doença voltar a se fazer presente, ou quando ela vivenciar situações estressantes ou situações emocionalmente fortes, ela possa ter um equilíbrio emocional para reagir bem, digamos assim. E se caso não reagir, ter a capacidade de conseguir voltar a ter as forças para realizar os tratamentos adequados, né, para a depressão. Tá bom? Professora Elba. Professora Eluana, né, com elogio. Muito bacana. Obrigado, professora Eluana Pedroso. Muito obrigado, professor. Ah, o professor Milton? Legal, legal. Obrigado. Obrigado. Uhum. Tá. Ah, professora pode ler. Isso. Pode ler, professor. Com certeza, né? Rapaz, eu sempre coloco, quando eu faço acompanhamento com adolescente, eu sempre peço para que a família acompanhe eles, né? Sempre. Porque não adianta eu trabalhar com adolescente, trabalhar com criança, se eu não estou vendo o que o pai, o que a mãe, o que a tia, a pessoa que convive com ele, responsável, pensa com relação àquele problema, né? Então, hoje, a vivência familiar, em alguns casos, ela influencia e muito em situações prejudiciais, negativas para o adolescente. Hoje, a convivência familiar, a falta, muitas vezes, de convivência, né, familiar, ela influencia, sim, nas atitudes do adolescente. Infelizmente. Sim. Uhum. Entendo. Uhum. Perfeito. Perfeito. Uhum. Uhum. Sim, com certeza. Olha, para responder essa pergunta, né, que é um questionamento muito interessante, inclusive, né, obrigado pela pergunta. Gente, é, chegou a hora de a gente admitir que a gente está passando por um problema, né, e que esse problema, essa pandemia, vai causar consequências, já está causando consequências psicológicas muito fortes, e que a gente vai vivenciar isso pra gente. A gente pode vivenciar o mais próximo que a gente nem imagina. Dentro de casa, por exemplo, no trabalho. A gente vai ver isso. Então chegou a hora de a gente começar a tirar aqueles estigmas que eu comentei com vocês com relação aí ao psicólogo. Tá bom? Não tem como eu colocar para vocês assim, gente, olha, dá para fazer isso, isso, isso aqui, que você vai ajudar uma pessoa que está com ansiedade, que está com quadros depressivos, com pânico. Não existe isso. A solução e o tratamento mais eficaz e mais seguro é acompanhamento profissional. É acompanhamento profissional. Como eu falei, os adolescentes precisam levar mais a sério depressão e ansiedade, mas também não é só eles, somos todos. Tá bom?
Hum, sim. Só para complementar a resposta da professora Marneide, né, que é uma coisa que eu lembrei agora, eu fiz esse comentário aqui para vocês, gente, é porque hoje em dia, né, a gente tem eu vejo isso, né, as pessoas têm um hábito, né, de quando querem trabalhar alguma coisa, algum problema, de procurar todas as soluções, menos a que é a solução que de fato funciona, né? A gente tem muito hábito de procurar, a gente, eu volto a falar também, não estou dizendo que vocês fazem isso, estou falando para a gente para se abranger todo mundo, né? A gente tem esse hábito, né, de procurar na internet, procurar livros de autoajuda, né, para trabalhar algumas questões, e esses fatores, eles muitas das vezes acabam mais atrapalhando do que ajudando em si o problema. Então, por isso que eu sempre faço esse questionamento, essa cobrança, né? Procurem, indiquem para procurar, quando vocês perceberem que estão com problema, ajuda profissional. Com um profissional, é melhor você investir numa coisa que você sabe que você vai ter resultados positivos do que você tentar fazer uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não. Tá bom? Agora o professor Mário, né? A pergunta dele. Sim, professor Mário, eu já até comentei sobre isso, né? Sobre essa questão que é muito comum pessoas que apresentarem transtorno de ansiedade, em algumas vezes acabarem desenvolvendo também transtornos depressivos, que a gente chama quando a pessoa tem uma comorbidade, ou seja, mais de um transtorno, certo? Então é muito comum, em alguns casos, pessoas ansiosas também serem pessoas depressivas, né? Que a gente chama de aquele ansioso depressivo. Aquela pessoa que tem muita dificuldade em dormir, por exemplo, mas também muita dificuldade em interagir com o outro, vamos supor. É algum dos sintomas de pessoas que apresentam um quadro tanto de ansiedade quanto de depressão. Então, sim, é muito comum em alguns casos. Certo, pessoal? Acho que foi todas, né? Nossa, quanta pergunta boa, parabéns. Oi, tá, pode falar, professora Débora. Uhum. Nossa, perfeito, 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 perfeito sua colocação. Perfeito sua colocação. Muito obrigado, professora Débora. Perfeito sua colocação. Uhum. Hum. Uhum. Essa é sua, essa é sua, isso. A senhora falou uma frase muito interessante, que é uma frase muito, uma chave para sua colocação. A pessoa só vai conseguir resolver um problema de ordem psicológica se ela aceitar que ela está com problema. Se ela querer trabalhar aquele problema. Não tem como a gente forçar uma pessoa a, tu está com problema, procura ajuda. Se a pessoa não vê isso, se a pessoa não perceber isso, ela pode até fazer terapia, ela pode até procurar médico para tomar medicação, mas não vai fazer efeito, mas não vai funcionar, entendeu? Então é preciso essa vontade interna da pessoa. Tanto é que até uma questão muito pontual que eu ensinar, né? Que aí eu coloco para vocês como experiência minha, né? Nesse momento de pandemia chegou um período em que foi fechado a clínica onde eu trabalho, onde eu realizo atendimento. Fechou por questão de segurança, questão de decreto municipal, fechou e a gente ficou sem atender, né? A gente recomendou que os pacientes que eu estava acompanhando voltassem assim que fosse normalizado, assim que fosse autorizado pelos órgãos competentes. Beleza, tá. Aí,
alguns colegas meus começaram a atender em domicílio, né? Oferecendo, questões também financeiras, né? Aí eu percebi que houve uma procura, a demanda, então as pessoas, é até mais confortável, né? Tu receber um psicólogo na tua casa, que não precisa nem sair. E aí foi me colocado, Igor, por que tu não faz isso? Por que tu não faz isso, Igor? Não atende os pacientes em casa. E aí eu tenho uma filosofia de trabalho que eu quero compartilhar com vocês para respaldar o porquê eu não fiz. Eu não quero, se uma pessoa precisa de ajuda, não seria incoerente a ajuda a procurar a pessoa, ao invés da pessoa procurar ajuda? Então, quando o paciente meu vai me procurar no consultório, eu já sei que ele está ali porque ele quer melhorar, ele quer trabalhar um problema, ele está disposto a seguir o que eu acredito para ele, ele está disposto a seguir o que eu peço para ele fazer, para as orientações que eu peço para ele estar cumprindo. Ele está disposto, ele quer. Eu não ia conseguir sentir isso se caso eu fosse na casa de uma pessoa fazer tratamento, oferecer para ela. Né? É claro que existem alguns casos, pessoas que estão acamadas, logicamente, mas pessoas que têm uma qualidade, já pessoas me ofereceram, Igor, vem aqui na minha casa porque eu não posso sair, e eu não atendo em domicílio. Né? Por essa questão mais profissional, eu gosto quando a pessoa vai no consultório porque eu sei que a pessoa ela quer ajuda, ela quer o tratamento. Então isso é o primeiro passo, na minha opinião, para você buscar uma melhora. Muito obrigado pela sua colocação, professora, foi muito boa mesmo, muito boa.